uma imensa satisfação estar aqui hoje a convite da doutora Mônica Alexandre, uma pessoa extraordinária. Primeiro eu vou falar da pessoa, doutora Mônica Alexandre, que eu conheço. É uma pessoa extraordinária, uma pessoa que se dedica muito para a advocacia, se dedica muito para os trabalhos pessoais. É aquela pessoa em que realmente sabe por que veio ao mundo, né, doutora Mônica Alexandre? A gente sabe da responsabilidade que nós temos como ser humano, e a doutora Mônica Alexandre, ela faz isso com carinho, com dedicação. É um orgulho. E estar hoje ao lado da doutora Mônica Alexandre para falar de um projeto extraordinário criado por ela é um privilégio para todos nós da advocacia. Então, doutora Mônica Alexandre, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer em nome da ordem, em nome dos colegas advogados, a pessoa que você é, o que você faz pela instituição. E esse projeto que nós vamos falar agora, que você vai apresentar para a gente, é um projeto que eu acho que é chave de qualquer instituição. A gente se conhecer, saber quem é o advogado, para que tudo que a ordem possa fazer, ela direcione justamente para essas pessoas. É um trabalho extraordinário. Eu queria que você contasse, doutora Mônica, por gentileza, que a senhora contasse, por que teve essa ideia, como está esse projeto, o que se espera, tudo relacionado a esse projeto que eu tenho absoluta certeza é o que vai ser um grande diferencial da gestão Ana Tereza. Oi, gente, advogadas, advogados. Sérgio, muito obrigada pelo convite de estar participando aqui com você desse podcast. A sua generosidade tamanha e sua grandiosidade como pessoa. Obrigado. Eu estou muito, muito feliz mesmo de estar aqui mais uma vez divulgando, né, o censo da advocacia. O censo, para mim, ele foi gestado, né, na gestão anterior, né, quando a nossa OAB era presidida pelo Dr. Luciano Bandeira, a quem eu tenho um grande carinho, um grande afeto. E esse projeto ele foi votado no conselho, foi aprovado no conselho da nossa seccional e por diversos percalços nós não conseguimos dar consecução a este projeto. E com, né, a assunção, né, na presidência da nossa querida presidente doutora Ana Tereza, a quem eu tenho um grande carinho, um grande afeto, respeito e admiração, eu sentei com ela e falei: Ana, eu tenho esse projeto, eu gostaria de trazer esse projeto para a nossa advocacia fluminense. Aí ela falou: não, Mônica, conversamos, ela entendeu e ela abraçou não só a doutora Ana como nossa liderança na advocacia no estado do Rio de Janeiro, como toda a diretoria, inclusive você, Sérgio. Você foi uma das primeiras pessoas com quem eu conversei e ficou super entusiasmado com o projeto. E ali eu falei: poxa, deu liga e vamos em frente. E assim nós fizemos, né? Fizemos o projeto, saímos do papel, né? E implementamos. E eu tive, assim, a felicidade de ter, né, sozinho, né, ninguém caminha, sozinho ninguém faz nada, de ter funcionários ali afeitos que abraçaram o projeto de uma tal maneira que aquilo me sensibilizou demais. Eu tenho que destacar, né, o doutor Adolfo, que foi uma pessoa assim, genial assim, para mim, que trouxe todos os elementos, né, que nós pudéssemos fazer a pesquisa dentro do nosso site da OAB, né, respeitando a LGPD, que hoje em dia é um tema que é muito caro para nós na advocacia, e que nós pudéssemos, né, trabalhar, fazermos os testes, enfim, fizemos vários testes antes de colocarmos o projeto na rua, e esse projeto está na rua para que nós possamos conhecer a advocacia e dizer: eu existo para a OAB. Perfeito.
Mas então a senhora montou um grupo de trabalho, e nesse grupo de trabalho as pessoas foram buscar antes informações para as perguntas que seriam feitas, né? Porque eu acho que a grande questão do censo é essa, saber perguntar para a gente poder identificar. Exatamente. Então, nós partimos com o quê? Com o banco de dados que nós temos da ordem, nós já tínhamos várias perguntas que todo mundo já fazia, do tipo, quanto tempo de advocacia? Eu não precisava perguntar aquilo, porque pelo número da sua inscrição, você sabe quanto tempo você tem de advocacia. Se você está na advocacia jovem, se você está na advocacia da melhor idade ou não. Então, era uma pergunta que foi suprimida. Qual subseção você está atrelado, que você atua? Não precisava, porque ali já existe nos nossos bancos de dados. Então, o que nós pensamos? Nós trabalhamos com os grupos que nós acreditamos ser um grupo invisibilizado na advocacia, que é o quê? Que é o jovem, que é o idoso, é o LGBTQIPN+, a pessoa com deficiência, a mulher e o negro. E então, nós trabalhamos com esses segmentos. Tem a pergunta geral, que todos vão responder, e depois vem as perguntas específicas. E dentro da especificidade, nós trabalhamos com as diretorias e com as comissões afeitas ao tema. Então, as perguntas todas se coadunam, não são perguntas repetitivas, são perguntas de extrema importância para nós. No caso, mulher, né? Se a mulher, qual o valor, qual é a renda dessa mulher, se ela é mãe solo, enfim, para a gente poder. Tem essas perguntas dentro do nosso questionário, mas isso daí é para quê? Para a gente poder saber, ora, dentro da instituição OAB, né, que é uma instituição grandiosa, onde nós temos mais de 160 mil advogados inscritos, né, maior do que muitos municípios aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, como é que a gente vai trabalhar com esta mulher, né? O que nós podemos implementar de políticas institucionais? Onde nós podemos adentrar na política pública? A questão da pessoa com deficiência. Quando nós vemos a pessoa com deficiência, nós temos o impacto do quê? Daquilo que está sendo visto. Então, tem pessoas hoje em dia que são advogados, advogadas, que têm TDAH. Que tipo de TDAH essa pessoa tem? Perfeito. Qual é a dificuldade que esse advogado ou essa advogada... Que não é visível no primeiro momento e aí... Exatamente. Uma coisa que me incomodou muito, Sérgio, foi a questão do advogado com cegueira, cego. Eu nunca vi em nossos tribunais, né? Eu já vi advogados cegos trabalhando, fazendo audiência, sustentando processos, mas sem um instrumento oferecido pelo judiciário para que essa pessoa possa exercer a sua profissão dentro do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional Federal. Eu nunca vi. Perfeito. E aquilo me incomodou muito, porque você tem que ter um computador específico para você trabalhar, ou específico tanto em braille, quanto se você tem algum problema de audição, tem que ter a inteligência artificial ali para fazer a tradução para você. Enfim, e essa pessoa tem que ser acompanhada por um outro advogado, uma advogada, ou por outro familiar. Questão do cadeirante. No Tribunal Regional do Trabalho, que é o tribunal onde eu atuo,
né, que eu atuo na área trabalhista, nós não tínhamos acessibilidade para pessoa com deficiência no prédio da Antônio Carlos, o prédio matriz, digamos assim, do tribunal. Nós não tínhamos. Por quê? Por onde nós identificamos, junto com a presidência do tribunal, a ouvidoria, que o prédio ele é tombado, então não pode ter nenhum tipo pode ser feita nenhuma obra ali e tal. Então, o presidente do tribunal, a ouvidoria, muito sensível, junto com a nossa presidente, entramos em contato e foi feito a pesquisa, o trabalho em colocar um elevador acessível para que as pessoas possam. Então, a gente está caminhando. Precisa dessa informação, né? Somente quem passa pela situação é que tem a capacidade de poder expor, né? Levar à instituição as dificuldades que ela tem. E o censo é nessa direção. E é bom também, doutora Mônica, explicar que essas informações, embora elas sejam direcionadas à instituição, elas são protegidas. Então é importante que o advogado fale a verdade, exponha realmente as dificuldades. Exatamente, ele tem que expor as dificuldades dele, dizer ali que isso daí que é o nosso segundo passo, que é o passo que nós iremos fazer o encerramento desta campanha no final do mês de novembro, e nós iremos coletar todos esses dados, né? Nós coletamos os dados semanalmente, eu tenho um relatório semanal, né, da advocacia participando, e em cima disso daí nós iremos nos debruçar para poder fazer o projeto do que nós iremos poder fazer para a advocacia a partir desses dados coletados, que é muito importante. Mas o advogado pode ficar tranquilo que essas informações elas são destinadas especificamente a esse grupo de trabalho, né? Acho que, às vezes o advogado pode ficar preocupado que, poxa, eu vou falar aqui uma situação... Não, mas o que acontece, aquilo ali, a resposta é sigilosa. Então, ele está atuando na área restrita. Então, como é que é isso? Ele acessa o site da OAB, RJ, ele vai para essa área restrita, é a área onde ele recebe as notificações, as publicações, ele insere ali o login, responde o nosso questionário e não responde mais, acabou. É uma vez só. E aquela informação, o que eu tenho? O que está ali naquela área restrita são os dados que ele já respondeu quando ele ingressa na OAB, né? Você passa do teu CPF, todos os seus dados pessoais, e ali ele respondeu o questionário, essas respostas vão para o nosso banco de dados, que é extremamente sigiloso e muito bem protegido. A gente só vai trabalhar com os números. Então, o advogado ele faz as respostas, né, insere as respostas, mas a partir do momento em que essas respostas são levadas a esse sistema que vai fazer a avaliação, ele perde essa personalidade, né, essa pessoalidade, digamos. Exatamente, ele perde a pessoalidade. Perfeito. Eu só sei que, no caso, é Mônica Alexandre Santos, OAB número tal, e acabou. Perfeito, perfeito. Isso é muito importante, porque às vezes o advogado ele fica com receio de dar uma informação ali, até de caráter pessoal. Né? É verdade. E aí ele fica, poxa, será que vão saber que efetivamente... É verdade, porque a nossa profissão, né, Sérgio, é uma profissão assim, muito conservadora, né? E então as pessoas, né, como a gente estava conversando aqui anteriormente, eu sempre toco na questão social, isso é minha verve, tem muito ruído de poder falar, eu estou passando por esse tipo de dificuldade ou não dificuldade. Por que eu tive essa ideia? Pós-pandemia, vários escritórios de advocacia fecharam aqui, né, no centro da cidade, aqui no Rio de Janeiro. Então, eu fiquei pensando, como é que essas pessoas estão trabalhando? Perfeito. Né? Nós damos o suporte dentro, né, nas subseções, nós temos vários espaços, né,
para o advogado e a advogada poder atender seus clientes, fazer as suas petições, enfim. Nós criamos condições, mas tudo isso empobreceu demais a advocacia. Verdade. E como é que a gente pode, o que, que nós podemos fazer para melhorar? Até mesmo esses dados da gente trabalhar junto ao Sindicato dos Advogados para poder melhorar a remuneração dos advogados, né, que são trabalhadores que trabalham dentro para empresas, sindicatos. Como é que esses dados, isso tudo vai convergir, penso eu, para melhorar significativamente a vida da advocacia fluminense, de sairmos desse estágio, né? Claro que nós temos um problema estrutural, que é o problema da saída de várias empresas daqui do estado, enfim, mas o que, que nós podemos fazer para recuperar? Até mesmo apontar novos nichos da advocacia de trabalho. Perfeito. Porque o jovem hoje, né, você é advogado com a maioria, não foi o meu caso. Mas eu quero ser advogado atuando na área criminal, enfim, porque tem aquela coisa do júri, aquela Glamour, beleza, aquele glamour e tal. Quando vai ver, não é nada daquilo. Isso. E aí o que vem também, nós podermos oferecer vários cursos, pós-graduação, né, de especialização em várias áreas que possam contemplar essa nova advocacia no mercado de trabalho. Isso é perfeito, Mônica. Eu não tinha nem me ligado com relação a isso também, não. Porque não é o fato só de você conhecer o advogado, mas saber também das perspectivas daquele advogado. Né? O que, que ele pensa, o que, que poderia ser melhor. Extraordinário. Veja como o senso ele é tão importante. É de prospectar novos ramos da advocacia, né? Hoje em dia eu tenho visto, assim, tenho acompanhado o trabalho, né, da nossa diretoria em torno, né, da negociação, da arbitragem, né, que é um novo nicho, né, da advocacia. Antes eu era um pouco reticente quanto a isso, que eu fiz uma pós-graduação nessa área, né, e como eu atuo em sindicato, então é uma coisa, né, todo mundo fala que quem advoga para sindicato de trabalhador é um litigante compulsivo. Mas hoje em dia, quando você vai para uma negociação coletiva, eu apliquei junto com meu colega lá do escritório, doutor Márcio, que é o presidente da Comissão de Direito Sindical da nossa seccional, várias técnicas que eu aprendi ali. Então, como é que você passa a crescer, você passa a ter possibilidades. O que eu penso é quando a gente não tem possibilidade, Sérgio, quando está tudo zerado e você não pode prospectar nada. E como a nossa diretoria hoje, né, pensa e muito na advocacia, quer sair do zero efetivamente e acrescentar e levar a dignidade para a advocacia, aí isso daí me comprou, eu estou aqui de braços abertos, o que eu tiver que trabalhar, o que eu tiver que lutar junto com vocês para que nós possamos crescer na advocacia no estado do Rio de Janeiro, eu estou aqui para poder Mas fazer é uma característica, isso. como eu falei no início, é uma característica sua, né, Mônica? E isso que deixa a gente animado. E isso que é legal que a gente leva de ordem, né? As boas relações, sempre pensando no bem da advocacia. E eu acho que você, Mônica, você representa exatamente... vem à cabeça, quem é a pessoa que pensa no social, no advogado? O seu nome vem diretamente à nossa cabeça. E é interessante que a doutora Ana, ela tem também uma confiança extraordinária no seu trabalho. Porque, veja, é um trabalho que não é fácil, é um trabalho sensível. E colocando a doutora para pilotar esse projeto, já é uma grande demonstração do que a gente acredita no que possa vir. Porque o ponto principal aí é a confiança. Olha, eu também acho, eu sou muito grata a isso. Mas é aquela coisa assim, a doutora Ana, pelo tempo que eu a conheço, né? Ela sempre foi uma pessoa de trabalho. Então, a gente trabalhar.
Uma coisa que eu gosto é trabalhar. Eu gosto de trabalhar com um coletivo. Eu gosto de pensar em estar no lugar do outro, porque às vezes é muito confortável você estar naquela situação e você não perceber o outro. Então, o que aconteceu? Eu vou usar uma linguagem aqui muito popular, juntou a fome com a vontade de comer. A doutora Ana gosta de trabalhar e pensa no outro. Perfeito. Então, é um casamento perfeito isso daí. E eu quero dizer também, Sérgio, que essa iniciativa é inédita no país. Verdade. Isso é muito importante. Inédita no país. O Conselho Federal fez uma pesquisa sem se aprofundar muito, Foi. sem colocar as questões, como eu posso dizer, as questões nevrálgicas da advocacia para poder ser debatido ali. Foi básico, né? Foi básico, eu até critiquei bastante a época sobre isso. E aí, hoje a gente vai trabalhar com um estudo que é fundamental, que é dados. Hoje em dia nós temos que ter dados. Dados para você confrontar. Temos tantos advogados e advogadas que responderam à pesquisa, que tem este perfil, e que o que nós precisamos fazer é isto, 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 o que temos que melhorar é isto, 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 o que podemos deixar como está é isto, isto, isto. É esse o projeto, né, essa coordenação, a idealização, é a minha entrega para a advocacia. E aí é só isso tudo eu faço por quê? Porque quando nós somos mulheres pretas e vivemos a questão do quilombo, o quilombo da favela, a gente sabe o que é isso daí. Então, é muito fácil falar, ninguém larga a mão de ninguém, mas o que eu estou fazendo para não largar a mão de ninguém? Eu tenho que fazer a diferença. Então, a diferença está sendo feita e proposta por nossa diretoria, pela nossa liderança estadual, doutora Ana Tereza Basílio, para que possamos fazer a diferença dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, no estado do Rio de Janeiro, e sair vitoriosos dessa empreitada. Eu acho muito bacana, doutora Mônica, é exatamente isso que a gente gosta. Eu vejo que a doutora gosta e se emociona, chega quase a se emocionar com esse tema. Mas hoje nós estamos como no projeto? A gente ainda está recebendo as informações? Sim, Sérgio, nós estamos recebendo as informações ainda. Eu existo para a OAB, você tem que responder, que é de suma importância. Porque outra coisa que eu pensei, Sérgio, é o seguinte: é muito fácil criticar. A ordem não faz isso. A anuidade... Doutora... Tocou num ponto muito importante. Sabe, muito fácil criticar. Mas o que eu estou fazendo para poder melhorar? A única coisa que nós estamos pedindo à advocacia no estado do Rio de Janeiro é: responda. Não demora 3 minutos você respondendo as perguntas. E isso vai melhorar e muito a advocacia no estado do Rio de Janeiro. E não precisa responder todas, né? O sistema, ele aceita o que você responder. Exatamente. Respondeu uma vez, não precisa voltar, eu vou responder. Não, acabou, acabou. Você não precisa ficar, eu esqueci. Não, você não responde mais. É uma vez só. Então, é um passo significativo, entendeu? Com o trabalho que a doutora Ana tem desenvolvido aqui na nossa seccional, de chegar para o Conselho Federal e dizer: olha, eu tenho isso, isso, isso aqui, eu preciso, até mesmo, olha, eu preciso que seja, tenhamos uma verba maior de repasse, porque eu tenho tantos mil advogados. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas seccionais que têm um número muito menor de advogados e o repasse é muito maior. Depois que nós perdemos, né, as taxas, né, lá da CAARJ, principalmente, né, ali o valor que era destinado à CAARJ, enfim, para que nós pudéssemos, né, dar um acolhimento maior para a advocacia, e nós estamos fazendo um trabalho hercúleo, né, a doutora Ana, doutor Fábio, né, fazendo um trabalho assim maravilhoso ali
para poder resgatar a CAARJ, para devolver para a advocacia a dignidade, né, que nós precisamos ter, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas só pensam a CAARJ para cuidar. A CAARJ existe para cuidar da advocacia. Depois que nós perdemos as custas judiciais, ficou muito, muito, muito difícil. Enquanto que em outros estados, isso não ocorreu, Sérgio. É uma situação bastante complicada que a gente teve que se adequar, né, doutora Mônica? Exatamente. Fazer esse realinhamento não é fácil. Então, nós temos saídas, né? Tem propostas, são os convênios, os novos convênios, um novo rearranjo, né? Um novo arranjo institucional em que, infelizmente, né, nós estamos cortando na própria carne, né, para poder respirarmos, né? Então, já veio a novidade, que foi a promessa de campanha da nossa diretoria, que era o quê? A redução da nossa anuidade, que é um fato verídico, está ali, né? Todos irão receber o boleto, né, da anuidade com um valor reduzido a quase 20%, coisa que não aconteceu, que eu saiba, em estado nenhum. Eu não sei se você tem alguma notícia sobre isso. Então, a gente fica compromisso de campanha. Então, nós temos uma diretoria compromissada com a advocacia. E a única coisa que nós pedimos é que vocês, né, depositem a confiança na nossa diretoria e que vocês nos ajudem respondendo o censo, Sérgio. Poxa, Mônica, muito obrigado. Eu queria agora que você desse um último recado para os nossos colegas, para que eles acessem e o que você espera. Enfim, dá uma palavra final em relação ao projeto do censo. Bem, eu existo para a OAB a realidade. Nós contamos com a sua participação. Eu existo para a OAB é uma realidade e nós contamos com a sua participação. Vem conosco, responda as perguntas, são 3 minutos somente. Isso é essencial e vai mudar e muito a advocacia fluminense neste momento. Muito obrigada. Obrigado, Mônica. Então não esqueçam, gente. Acessem o site da Ordem, a área restrita, não é isso, doutora Mônica? Exatamente. E percam só 3 minutos do seu tempo, esqueçam um pouco o celular, façam essa adesão a esse programa, que é para você, é de extrema importância. Muito obrigado, doutora Mônica, e parabéns mais uma vez. Em nome da advocacia, eu dou muito obrigado para a senhora. Muito obrigado. Olha, Sérgio, eu fico mais uma vez muito feliz de fazer parte dessa diretoria e que venham mais e mais projetos para que nós possamos implementá-los e colocarmos o Estado do Rio de Janeiro em primeiro lugar na advocacia do país. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada. Obrigado.